Olá pessoal, meu nome é Gabriel. Eu sou a Aniela e nós somos do grupo Jovem MAC. Estamos começando um novo projeto da Paróquia Nossa Luz, The Lutz Show. E com esse projeto vamos tentar levar Deus a vocês até suas casas. E vamos começar com muito louvor e muita alegria. Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. E para iniciar com mais alegria ainda, vamos receber nossa apresentadora Ana Clara. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um The Lutz Show. Vai ser um programa muito bacana. Vamos levar Deus até você. Que o Espírito Santo abençoe todos vocês em casa e os jovens. E para aperfeiçoar mais isso, trouxemos um convidado hoje. Ele se chama Daniel vulgo Reis. Boa noite, Deison. Boa noite, Ana Clara. Boa noite também para você que está nos assistindo, nos acompanhando neste momento. Então, beijo, Daniel. Diga-me. É beijo porque eu já acostumei, tá? A gente acompanhou você, acho que todo mundo aqui que está com a gente em produção ali, conhece você de uma caminhada longa, de pequeno até grande, eu pelo menos sim. E a gente acompanhou de perto sua mudança completamente. Conta pra gente como tudo isso começou, como você percebeu que tinha que mudar, que Deus precisava agir na sua vida. Então, Ana Clara, quando eu percebi que eu precisava realmente de uma mudança de vida, de uma transformação, eu acredito que foi algo muito louco, sabe? Eu acredito que nada é coincidência, mas tudo é providência de Deus. Eu já fui da sala da Ana Clara, na escola de Honorato, da primeira à quarta série, depois da Miralda. Então, assim, na escola, quando eu fui pro quinto ano, eu era um rapaz que eu era muito bagunceiro. Eu fazia muita bagunça, eu cheguei a fazer muitas coisas erradas. Então, depois daquela escola, por ato de ser expulso, eu fui estudar em outra escola, depois em outra escola, depois em outra escola. E de todas elas eu fui expulso, eu fui me convidado a retirar porque eu era um rapaz assim, que eu fazia muitas coisas erradas, eu era muito bagunceiro, eu não respeitava ninguém. E algo que me chamou muita atenção na minha caminhada, que eu nunca me esqueço, foi quando eu estudava no Polivalente. Talvez você que está assistindo de outra cidade, neste momento, este programa, é uma escola que fica aqui na cidade de Formiga. E lá eu me lembro que no final do ano, no último dia, até que eu era um bom aluno, e eu fui cair na bobeira de jogar uma bomba na escola. Eu também levei bebidas, levei drogas. Eu lembro que o policial chamou meu pai na escola e conversou para ele e disse: eu acho melhor você tirar o seu filho da escola, porque senão o fim dele ou é cadeia ou é caixão. Então eu me lembro que meu pai foi embora cabisbaixo, meio triste. E quando ele chegou em casa, eu escutei o meu pai no quarto dizendo: agora eu entrego a vida do meu filho nas mãos de você, Deus, porque eu não posso fazer mais nada. Até aqui o que eu podia fazer, eu fiz. Então, quando o filho vê aquela cena do pai triste, magoado, não tendo mais orgulho do filho, porque o filho já estava com um caminho todo deturpado por aquilo que o mundo havia lhe oferecido e ele acolhido, então eu falei: eu preciso mudar de vida. E é interessante porque no Evangelho de São João vai dizer que Jesus ele se encontra com a samaritana e ele vai dizer
você soubesse quem te dá de beber, você nunca mais voltaria a ter sede. Então, naquele momento que eu estava no fundo do poço, literalmente, de fato, Jesus ele veio ao meu encontro e falou: é agora, filho, que você precisa se levantar, que você precisa se erguer. Então, eu costumo dizer em todos os lugares onde eu vou pregar, que eu vou partilhar, que Deus ele tirou um malandro do chão e ergueu um profeta. Assim como quando Ananias foi até a casa de Saulo, ainda era Saulo, mas a partir do momento que Ananias colocou a mão na cabeça de Saulo e orou com unção, com autoridade sobre ele, e ele após aquela oração se tornou Paulo, Deus mudou o nome dele. Eu acredito que Deus fez o mesmo comigo. Ele me tirou do fundo do poço e falou: ei, essa vida não é mais para você. Agora eu vou te constituir e te eleger profeta das nações para pregar o evangelho e não levar a desgraça, mas sim a graça de Deus às pessoas. Daí então eu me ergui e hoje estou aqui nesse lindo e maravilhoso programa que é um projeto abençoado por Deus. Se Deus quiser. Então, mesmo, a gente é jovem, a gente sabe as dificuldades, a gente vê, tem festas aí, coisas que atraem a gente. Demais. Me conta aqui, como que você consegue, ou você talvez não consiga, abrir mão de algo que você gosta muito para um chamado de Deus? Essa pergunta é uma pergunta na qual muitas pessoas às vezes me fazem. A palavra de Deus vai dizer para nós que tudo nós podemos. Mentira. Na verdade, tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Entende comigo? Eu falava sobre isso esses dias gravando um vídeo. O diabo ele vem até nós e nos oferece um lixo disfarçado de luxo. Mas quando nós abraçamos o luxo, nós caímos no lixo. E ali ele acaba com a nossa vida. Então assim, hoje em dia o jovem é tentado de várias formas possíveis. Nós vemos tantas coisas que as pessoas têm nos oferecido, que estão no mundo, e muitas das vezes elas querem que nós também possamos acolher isso, porque hoje em dia aquele que nada contra a correnteza do mundo está errado. Então assim, nós jovens hoje em dia, nós precisamos ter uma decisão, sabe? Nós precisamos falar assim: ei Daniel, ei Jesus, nós não podemos e nós não queremos, nós precisamos lutar. Eu sou um rapaz que já usei drogas, já roubei, já fiz várias coisas possíveis. Já brincou com a brincadeira do compasso? No aquele dia horrível de uma menina aqui mesmo. Eu fui até no grupo de oração Nova Aliança. Ali foi onde começou tudo na renovação carismática. Nossa, misericórdia. Então assim, eu acredito que tudo é decisão, sabe? Nós precisamos dizer assim, igual eu disse, eu já vivi muitas coisas. Tem dia que eu acordo, eu não quero rezar. Tem dia que eu acordo, eu não quero ser de Deus. Tem dia que eu acordo, eu quero meter o pé em tudo e falar: eu vou viver a minha vida, não vou mais viver o sonho de Deus. Mas só que todos os dias eu tenho que acordar e falar: eu me decido ser de Deus. Eu me decido viver isso. Entende? Porque se você não se convencer daquilo que Deus quer para a sua vida, você não vai viver. Entende? Então você mesmo tem que se convencer que aquilo é algo bom, que vai nos levar até o Pai, até o céu. E me conta aqui, você teve uma fase, um processo de missionário. Como tudo isso começou, como você falou assim: não, eu quero isso, eu vou seguir a Deus, eu quero ser missionário, eu vou no mundo, vou falar para Deus, para o mundo inteiro ouvir. Aleluia. Então, foi assim. É interessante porque eu comecei aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. É uma paróquia na qual eu devo a minha vida de fato, porque foi onde tudo se iniciou. Eu comecei no EAC, aí ali foi o coral Filhos do Céu, que foi uma bênção, era um negócio muito da hora. Então do EAC nós partimos para o MAC, que acontecia em outra paróquia, no centro da cidade de Formiga. Então do MAC eu fui para a Renovação Carismática, e na Renovação Carismática Católica eu fui me aprofundando mais, sabe, naquilo que Deus queria para a minha vida. Fui conhecendo um pouco mais de Deus e aprofundando, e fui me apaixonando cada vez mais. Então um certo dia eu estava lá em casa, meu pai estava vendo Canção Nova e passou uma reportagem onde falava de jovens que davam a vida pelo evangelho dentro de comunidade, sendo missionário de vida. Então, depois disso, foi no ano de 2013, eu comecei a falar para o meu pai que aos meus 18 anos de idade, eu iria embora para uma comunidade e dar a minha vida também. Isso eu nem era tão firme, olha para você ver como é Deus. Ele me cativou através de uma reportagem de um programa de televisão. E ali eu sempre falava para o meu pai, para o meu irmão, para a minha irmã, e eu falava assim: Daniel, isso é só fogo de palha. Então quando eu fui me aprofundando um pouco mais, eu fui tendo esse desejo de dar a minha vida, sabe, de desgastar a minha vida pela causa do evangelho. Então eu conheci uma comunidade
chamada Comunidade Católica Passio Domini, que vem do latim, que significa paixão do Senhor. O carisma deles é ser discípulos e ministros do amor incondicional para alívio do sofrimento pessoal e do outro. E assim, foi um carisma que me cativou. Então eu fiz todo um processo vocacional após descobrir que Deus me chamava a dar a minha vida pela causa do Evangelho de uma forma integral. Então eu fui ser missionário de vida nesta comunidade. Tudo que eu sou hoje eu devo a esta comunidade, a Deus, porque lá eu fui formado, eu aprendi a ser o que eu sou hoje. Essa intimidade que eu tenho, essa graça que eu tenho de pregar, lá eu fui formado e enviado pelo Senhor. Então eu fui dar a minha vida pela causa do Evangelho. Eu voltei para ter um momento de discernimento por conta de várias dificuldades que aconteceram no trajeto da minha caminhada, a morte da minha mãe e várias outras coisas que estavam acontecendo na minha família. E de certa forma eu não conseguia focar na missão, eu não conseguia me entregar de corpo e alma. Então eu fui convidado a um tempo de discernimento também por diversas outras coisas. E hoje eu estou aqui, continuo como missionário da Igreja Católica, servindo no Ministério Jovem da Diocese, ajudando um pouco na coordenação, também no grupo de Jovens Agnus Dei, em um programa de rádio todas as quartas-feiras e pregando o Evangelho aí por todo lado. E a gente também soube, por vários dias que a gente participou, você criou uma música. Oh. E essa música, eu vou te contar, eu chorei com ela, eu acho que muita gente chorou com ela. Glória a Deus. E tem uma pergunta surpresa pra você vindo aí, mas antes, eu queria que você cantasse um pedaço de sua música que você tocou o coração de todo mundo aqui. Todo mundo sabe. Produção, podem emprestar o violão, por favor? Pode chorar. Gente, é tudo improvisado. Não importa em como desafinar. Deus falou, eu mandei. Sentado no meu quarto, ouvi a sua voz a me chamar, dizendo: filho, coragem, deixa teus sonhos, teus planos. O novo eu tenho pra você, pois meus sonhos, meus planos são maiores que os teus. Pai, eu quero me entregar como um veleiro se entrega ao mar, como um pássaro nos ares do Senhor, a voar e o sol voar em direção já não me pertence mais. Minha alegria é que conheçam a ti, ministro do amor incondicional. Estou de malas prontas pra te seguir. Minha vontade já não me pertence mais. Minha alegria é que conheçam a ti, ministro do amor incondicional, pra te servir. E essa música, Deus me deu ela quando eu estava no meu quarto e ali eu estava com medo de dar a vida pela causa do Evangelho. Mas por quê? Porque eu tinha que deixar os meus pais, eu tinha que deixar os meus amigos na qual tanto amava, eu tinha que deixar o ministério de música na qual ali eu aprendi a tocar, na qual eu aprendi a cantar, eu tinha que deixar tudo para seguir o Senhor. Então eu sentado de fato na minha cama no meu quarto, Jesus começou a dizer: os meus sonhos, os meus planos é maior do que aquilo que você tem. E eu comecei a chorar e eu não sabia o que dizer para Jesus. Então no momento eu comecei a cantar para Ele, porque a minha resposta se tornou uma canção. E eu comecei a cantar para Ele: estou de malas prontas para te seguir. Minha vontade já não me pertence mais. Minha alegria é que conheçam a ti, ministro do amor incondicional. Aí eu fui entender que seguir Jesus não vale a pena, vale a vida.
Continuando, penúltima pergunta. Quando você perdeu sua mãe, foi uma fase mais difícil para você. Você alguma hora desacreditou de Deus por ter levado ela numa hora que você não esperava? Eu me lembro que quando minha mãe faleceu, foi um dia de faxina na casa. Olha o tanto que Deus é louco. Eu tava dormindo cedo, antes... Mentira, eu tinha acordado, fiz as laudes. E depois das laudes tinha um momento de fazer a Lexio Divina, a oração na casa. E no momento da oração eu estava muito cansado, eu caí no sono, eu tinha que rezar, gente. Aí eu dormi, e quando eu dormi eu sonhei que eu estava lá em casa, aqui. E de repente eu cheguei pro meu pai e falei, pai, onde tá a mãe, onde tá a mãe? Meu pai, não sei. Eu procurava minha mãe para todos os lados, eu não achava ela. Aí quando eu acordei, eu cheguei no Jean, o Jean é meu amigaço. Eu cheguei pra ele e falei, Jean, tem alguma coisa de errado lá em casa. Eu sonhei que eu tava lá em casa, minha mãe não tava lá. Tem uma coisa errada. E eu acredito que quando a pessoa começa a ter intimidade com Deus, Deus fala com ela. E tem um santo que vai dizer que quando a gente deixa a nossa casa para cuidar das coisas do Pai, Ele cuida das nossas, Ele enviou antes no nosso lugar. Então eu acredito que Deus me falou, e aí eu fiquei com aquilo o dia inteiro na minha cabeça, tem alguma coisa errada na minha casa, alguma coisa errada na minha casa. E eu comecei a rezar, eu falei, Jesus, cuida do meu pai, cuida da minha mãe. Então eu fiz a faxina na casa, já era umas 5 e pouca da tarde, eu tinha tomado banho, estava me arrumando porque eu tinha uma missão, era tribo de Imaculada Conceição, se eu não me engano, eu não me lembro certamente. E quando eu estava acabando de arrumar, a Daniela mandou uma mensagem dizendo, Dani, a mãe está no hospital e ela está sem sinal de vida. E aquilo eu já fiquei assim impactado e eu comecei a orar e de repente passou 10 minutos, o meu irmão liga e fala, Daniel, a mãe acabou de falecer. E naquele momento se tornou um verdadeiro silêncio, eu sozinho em casa, e eu comecei a chorar, tipo assim, um pouco desesperado, porque uma mãe que eu não havia 2 anos, porque eu mesmo me decidi a dar a vida pela causa do Evangelho, e eu falei, nossa Deus, e agora? Há quanto tempo eu não vejo ela, eu não tive a oportunidade de último abraço, eu não tive a oportunidade de falar o último eu te amo, e eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Eu comecei a chorar, eu liguei, o meu formador acabou de chegar em casa, ele ia me levar para a missão, estava ele, a esposa dele, a filha dele, e ele abriu o portão, eu estava chorando, ele me abraçou, a esposa dele me abraçou, perguntou o que aconteceu, eu falei que a minha mãe faleceu, eu liguei para o fundador, e eu acredito que quando nós estamos em Deus, tudo é diferente, sabe? O fundador começou a olhar para mim e falou, hoje mesmo você vai para sua casa, e o Leandro falou assim para mim, Daniel, você não vai para a missão, você vai embora para sua casa agora. E eu falei assim, Leandro, a dor dentro do meu coração é grande, é imensa, mas eu não vou embora agora. Porque quando eu dei a minha vida para Jesus, eu falei para Ele que eu ia dar a minha vida para Ele. E naquele momento foi uma decisão difícil. Eu falei, Deus me confiou uma missão. E quando eu terminar a missão, eu vou ver minha mãe que acabou de falecer. E eu fui para a missão em lágrimas, eu chorando, eu na igreja chorando. E o padre estava lá, o padre me chamou lá na frente, orou por mim. Em momento algum eu arredei o pé. E quando eu cheguei lá em casa, eu arrumei minhas malas, eu chorando, o povo veio me consolar. E eu vim para Formiga, eu saí de Praia Grande, uma madrugada viajando, sem conseguir dormir, chorando. Eu lembro que o Vitor, a Jurema, o Leandro, todos os irmãos da comunidade me ajudaram muito. E eu cheguei aqui e ao ver a minha mãe naquele caixão, sabe, eu sentia algum vazio no meu coração e eu falava, mas se o último eu te amo, o último abraço, eu não consigo mais. E era algo que parece que eu não conseguia acreditar, sabe? E eu me lembro que foi um momento muito triste. E as pessoas me davam meus pêsames, mas as palavras já não faziam mais sentido porque a saudade é tão grande, né? Mas eu acredito que a intimidade com Deus nos leva a agir diferente no momento desse, porque eu acreditava que aquele momento não era o fim, mas era o começo de uma vida com Deus. E eu lembro que eu fiquei todo momento, eu não queria que ela fosse embora, e quando foram enterrar ela, eu me lembro que sem palavras, eu cantei uma música que o começo dela falava, sabe, já faz tempo que eu queria te falar. E assim, foi uma música que tocou meu coração e que marca aquele momento pra mim, sabe? Porque o refrão dessa música vai dizer, não te trago flores porque elas secam e caem no chão, não te trago ouro porque ele não entra no céu, mas eu te trago os meus versos mais simples, mas que fiz de coração, sabe? E
com toda certeza, eu tenho a plena certeza que minha mãe está no céu. Pessoas podem até dizer, Daniel, mas você é Deus para ter certeza? Eu falo, não, mas eu tenho intimidade com Deus e eu acredito que Ele fala no meu coração. E eu acredito que ela está no céu. Foi um momento difícil. Até hoje eu sinto saudade dela e é um negócio que corrói meu coração. Mas eu tenho certeza que eu tenho uma mãe que está no céu e que intercede por mim. E que após ela partir, outra mulher entrou na minha vida. E esta mulher é Maria, que cuida de mim, que enxuga as minhas lágrimas todos os dias. E que diz, filho, vai, você consegue. Deixa eu respirar. Então, beijo. Eu vou te falar uma coisa. Fica bom. Que eu fui de sua sala. Eu não dava nada com você. Nem eu, ninguém, eu acho. Ninguém dá. Depois da brincadeira do compasso, principalmente. Você chorou, eu vi que você chorou. Que medo que eu fiquei. Eu falei, não, agora... A tia Rita te colocou mais medo ainda. Misericórdia. E você foi embora chorando, teve que chamar seu pai, que você não queria sair nem da escola. Que medo. Depois disso, inclusive depois disso, eu acho que você foi expulso, né? Depois disso você foi expulso. E aí eu nunca mais vi, só ouvi o boato seu. E eu falava, tá cada vez pior. Gente, até a Glaucia, diretora da minha época, tá me amando agora. Olha que milagre. Misericórdia. Deus é top. É. E aí quando me contaram, você realmente sei Deus, você também me conhece, sabe como eu era. Cara, eu não acreditaria também que eu estaria aqui hoje em dia. Todos nós mudamos. Então, deixa eu falar pra vocês. Eu tava lá na comunidade aí, um dia eu liguei pro povo do Agnes me ligado. Aí eu, como é que tá a missão aí, mano? Ele, tá muito da hora e tal, tá legal. Aí ele falou assim, não, esse dia eu fui encontrar a Ana Clara pregou. Eu falei, Ana Clara? Ela é a Ana Clara, eu tô assim que é Ana Clara. E mandaram isso, eu falei, a Ana Clara pregando? Falei, milagres acontecem, gente. Eu fiquei de cara, eu fiquei impactado. Falei, a menina tá... Deus obra, faz obra. Como fez com quem daria? Lorena, daria? Não. Eu não queria ser a gente, mas não daria. Então, isso é verdade. Deus só escolhe gente ruim, né? É que eu vou estar hoje. Deixa eu contar. Hoje em dia, quando eles me perguntam, quem eu admiro muito, de todos eles, de verdade, do fundo do meu coração, é você. Porque passar tudo que você passou e chegar onde você está hoje, só em obra divina, só o cara lá de cima. E que ele continua te abençoando sempre, que você continua sendo luz. Porque onde você passa é impossível a pessoa não sentir Deus. E que... E o que eu quero continuar que você seja meu espelho, né? Que a gente vai se espelhando. Você é um deles. Eu acredito que seja todo mundo aqui. E que nessa caminhada com esse programa muito abençoado, se Deus quiser vai ser, você apareça aqui outras vezes. Amém. Estarei. E a pergunta surpresa que eu queria te contar, porque até eu também não sei, gente, que eu te conheço, de onde veio o apelido Beijo? Então, eis o mistério. Alguns me conhecem como Daniel, outros conhecem como Beijo. Você já sabe, né, o porquê. Eu sou muito preta, eu tenho beijo, tem beijo. Sabe como é que é, né? Mas assim, foi um apelido dado por um amigo meu que faleceu. Infelizmente, era um rapaz de um coração bom, chamado Marcos Thiago, que a gente conheceu no Honorato. No segundo ano, a gente estava na sala e a gente começou a zoar, a coletar. Naquele tempo eu era um cara bobo, não falava nada, era um bicho do mato. E eu comecei a querer zoar, mas só que tipo assim, eu não tinha nem argumento para poder zoar, não sabia nem falar direito. E ele começou a falar, cala a boca, Beijo, que eu não sei o que tem. E pegou. E tipo assim, quanto mais você fica bravo com o apelido, mais o negócio pega. E a minha bobagem foi que eu apelei, gente. Aí deu ruim, entendeu? Aí todo mundo pegou e tá até hoje, sabe? É um apelido que todo mundo me chama. Eu não acho ruim porque meu nome está escrito na palma da mão de Deus, então ele nunca vai me chamar pelo apelido, eu tô feliz. Quando eu chegar no céu, eu vou estar livre dele em nome de Jesus. Então eu sei que é só algo passageiro aqui na terra, então eu tô tranquilo. Mas brincadeiras à parte, mas foi um apelido que pegou e muitas pessoas me conhecem assim. Assim. É normal, porque você lembra do meu apelido também, né? Era cara de peixe, bravo. Inclusive, lamento, né, por todos eles, que você sabe, é difícil, que Deus continue abençoando. Aleluia. Então, gente, esse foi mais um não, me corta essa parte. Esse foi o nosso primeiro programa. Eu espero que esteja de todos gostaram. Eu espero que voltem. A próxima vez tem mais surpresa, vai contar na sua vida.
tem muita coisa para acontecer. Deus está cada vez mais tocando no coração da equipe inteira para que isso dê certo, que a gente consiga levar Deus nos corações dos jovens. E isso aqui é só uma prévia, um piloto, digamos. E a gente vai ter ao vivo, vai fazer o que Deus mandar. O que Deus fala assim, faz, a gente vai fazer. Vamos encerrar agora de uma forma... Eu quero falar jovem, mas uma palavra diferente, mas eu não vou dar conta. Então, de uma forma... Não sei, uma forma alegre, exultante e feliz, dançante, beijo das nossas Ai, ok. E se liga, galerinha, olha só. Este programa é algo que é uma inspiração de Deus, é um sonho dele que se concretizou. Por isso compartilha com geral, convoca geral para cada